Digamos assim, Lutero foi o principal e o primeiro a fazer um rompimento. Rompeu. Lutero peitou, digamos assim, ele enfrentou. E escreveu também muitas coisas e defendeu principalmente a doutrina da justificação pela fé, que é uma doutrina. Mas quem veio mais trabalhar em cima de uma estrutura teológica, de uma posição que se esparramou pelas igrejas protestantes do mundo inteiro, na Europa principalmente, tá? Foi João Calvino, graças às suas obras teológicas. Ele, por exemplo, ele fez comentário de 58 livros da Bíblia, quase todos os livros da Bíblia. O problema é que ele faleceu, ele não tinha boa saúde, faleceu com 55 anos de idade, ainda tinha muito para fazer, mas Deus o levou. Bom, e ele, em 1536, escreveu uma obra chamada As Institutos da Religião Cristã, que foram revisadas e publicadas, depois revisadas outra vez e publicadas, e revisadas pela quarta vez e publicadas. Então, cada vez que foi revisada e publicada, foi acrescida, de modo que tinha menos de 10 capítulos, passou até 80 capítulos na obra chamada As Institutos da Religião Cristã. E as Institutos da Religião Cristã serviu de base e esteio para todo o sistema doutrinário esboçado pelos reformadores. De modo que essa doutrina ficou sendo conhecida e chamada por João, ou melhor, como calvinismo, tá? Que vem de João Calvino. Por exemplo, ele fundou, quando o reformador em Genebra, a Academia de Genebra. A Academia de Genebra foi assim uma espécie de primeiro seminário protestante do mundo, entendeu? Na história, formando líderes para pastorear as igrejas emergentes, as igrejas nascentes, tá, na Europa. E um dos alunos de Calvino, um dos que formou lá em Genebra, foi John Knox, um escocês. E ele depois vai para a sua terra, Escócia, e lá então ele promove uma reforma religiosa, nascendo na Escócia, na década de 1560, Calvino já tinha morrido, tá? Mas nasceu na Escócia uma igreja que é chamada de Igreja Presbiteriana. Portanto, o pai do presbiterianismo não é João Calvino, é John Knox. Mas Knox foi discípulo, aluno de Calvino. Entenderam isso? Então, hoje nós vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo, que nada mais é do que uma estrutura teológica da igreja reformada, de um modo geral, ou da reforma. Tá? Esse 5 pontos do calvinismo é mundialmente também conhecido por causa da sua sigla, ou melhor, do seu acróstico, TULIP. Aí daqui a pouco vocês vão entender o que é TULIP. TULIP é um nome como é conhecido os 5 pontos do calvinismo, tá bom? Esse é o nosso assunto para essa escola dominical, para a aula de agora de manhã. Certo? Já deu esse assunto aqui? Sim. Assim para a igreja de um modo geral ou não? Sim. Tudo bem. Quem escreveu os 5 pontos do calvinismo não foi João Calvino. Isso surgiu no século XVII. Calvino é do século XVI. Tá? Então, ele não é o autor dos 5 pontos do calvinismo, mas é chamado de calvinismo porque expressam esses 5 pontos o pensamento do reformador João Calvino. Tá bom? Calvino, ele nasceu em 1509 e morreu em
1564, portanto, com 55 anos de vida. O texto, Os 5 Pontos do Calvinismo, surgiu na história em 1619. Na verdade, surgiu como uma reação a uma reação, ou uma contra-reação a uma reação, certo? E essa reação começou em 1610, mas os 5 pontos calvinistas surgem em 1519, com o protestantismo na Holanda ou nos Países Baixos, através de uma reunião, de um concílio chamado Sínode de Dort, o Sínode de Dort. Dort, no entanto, é uma abreviatura do nome da cidade, Dordrecht. Ficou conhecido como Sínode de Dort, na Holanda. Tá? É de 1619. Portanto, não foi Calvino que escreveu. O que motivou o surgimento dos 5 pontos do calvinismo? O que motivou foi um ex-discípulo de Calvino e também aluno na Academia de Genebra, fundada por João Calvino, um homem chamado Tiago ou Jacobo Armínio. Jacobo e Tiago dá na mesma, tá entendendo? Ele estudou na Academia de Genebra e depois foi e destacou-se como um grande professor de teologia na cidade de Leiden, na Universidade de Leiden, na Holanda. Quando ele esteve na Academia de Genebra, Calvino já não existia mais, Calvino já tinha morrido. Quem dirigia a Academia de Genebra, na época que Armínio estudou lá, foi Teodoro Beza, ou Teodoro de Beza, que foi o teólogo substituto de Calvino em Genebra. Tá? E Beza ficou também na história conhecido por muitos motivos, muitas obras e muitos trabalhos, mas Beza é também conhecido pelo desenvolvimento do pensamento de Calvino, o calvinismo. Bom? Então, o Tiago Armínio, o Jacobo Armínio, ele se afastou um pouco das doutrinas que aprendera com Teodoro Beza, do calvinismo. Ele se afastou um pouco, porque ele começou a dar muita atenção ao pensamento dos humanistas da época, principalmente de um humanista que já não estava mais vivo, mas que tinha deixado obras, e foi o príncipe dos humanistas. Talvez hoje à noite eu fale um pouco mais do que eram os humanistas. O humanista é uma vertente de um movimento surgido no século XV na Europa, chamado renascentismo. O renascentismo foi uma ressurreição de tudo quanto é de artes e ciências. Não é apenas teológico, mas é muitas coisas. E dentro do renascentismo surgiu o movimento humanista. Entendeu? O Renascimento foi um movimento voltado e centrado no homem. No homem. E o humanismo, evidentemente, centrado também no homem. Então, o príncipe dos humanistas na Europa foi Erasmo de Roterdã. Foi contemporâneo de Lutero, mas faleceu antes de Lutero. E ele foi um cara que defendeu muito a questão do livre-arbítrio do homem. O homem tem o livre-arbítrio. Como o humanismo é centrado no homem, o homem é poderoso, o homem está podendo. O homem tem livre-arbítrio. Inclusive, Lutero publicou uma obra que em português tem o nome de Nascido Escravo. Lutero escreveu essa obra para rebater a obra e o pensamento de Erasmo de Roterdã sobre a questão do livre-arbítrio humano. Essa obra é publicada no Brasil pela editora Fiel, tá? Com o nome Nascido Escravo, é de Lutero. Bom, então, Lutero teve debates com Armínio. O que é, minha filha?
Não entendi. Ah, está aqui. É por isso que eu quis aqui, porque eu não preciso ficar olhando para trás o que está projetado lá. Obrigado. Bom, como Armínio foi professor na Universidade de Leiden, na Alemanha, ele fez muitos admiradores e discípulos. Então, o calvinismo de Armínio ficou meio distorcido, ficou um pouco afastado do pensamento original de Calvino. E, consequentemente, vou provar a vocês, afastado do pensamento bíblico. Entendeu? Por conta da ênfase no livre-arbítrio humano. Então, Armínio fez diversos discípulos, e esses discípulos, depois da morte de Armínio, na Holanda, elaboraram em 1610 um documento chamado Remonstrância, ou seja, um documento reacionário ao pensamento teológico da igreja. Esse documento foi assinado por 44 ministros da Holanda, expondo um ponto de vista e uma crença que divergia um pouco daquilo que a igreja na Holanda aceitava como sendo doutrina bíblica, que já estava exposto, inclusive, na confissão de fé, belga, que nasceram diversas confissões de fé, e também no catecismo de Heidelberg, que é da Holanda. Então, esses discípulos prepararam um documento que provocou uma reação na igreja holandesa, de modo tal que eles resolveram fazer uma reunião sinodal de um grupo maior de líderes, de pastores, de teólogos. Então, eles passaram a fartamente discutir em Dordrecht esse assunto, levaram 7 meses, tiveram 154 sessões e finalmente concluíram que a remonstrância, ou seja, o documento que os discípulos de Armínio tinham apresentado, não tinha suficientemente base bíblica. Então, o sínodo combateu aquela remonstrância, ou seja, aquela reação, e como a reação era constituída de 5 argumentos, o sínodo fez 5 contra-argumentos. 5 argumentos para dizer que esses argumentos não estão com base bíblica. Então, esses 5 argumentos que o sínodo elaborou, ou confeccionou, ou concluiu, ficou sendo conhecido como os 5 pontos do calvinismo. É uma reação à reação, uma contra-reação à reação. Certo? Entenderam isso? Inclusive, na Holanda, até hoje, existe uma igreja e também seminário da igreja remonstrante. Ou seja, discípulos de Armínio estão presentes na Holanda hoje em dia, uma igreja que representa esse pensamento. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre esses 5 pontos da remonstrância, trabalhando sobre os 5 pontos do calvinismo. Se vocês, porventura, não estiverem entendendo, levanta a mão para a gente ver onde é que a gente pode pegar o link para explicar melhor, ou de outra forma. Então, o sínodo funcionou durante 7 meses, no ano de 1618, e terminou em 1619. Certo? E o principal contribuinte para o pensamento da questão da remonstrância tinha sido Jacobo Arminius, ex-aluno do sucessor de João Calvino em Genebra, que foi Teodoro Beza, né, na antiga Academia de Genebra. Os 5 pontos que os discípulos de Armínio levantaram era o seguinte: primeiro, o homem é dotado de livre-arbítrio, ou seja, de vontade livre. Livre-arbítrio significa tem livre vontade.
Segundo, a eleição ou predestinação está baseada no pré-conhecimento de Deus, que Deus tem dos homens. Em outras palavras, Deus, que a Bíblia diz, elegeu os salvos antes da fundação do mundo, Deus usou da presciência. Ele sabia quem ia crer nele. Entendeu? Aí ele elegeu aqueles que ele sabia que no futuro, quando viesse ao mundo, iriam crer nele. Que, aliás, eu acho isso um pensamento muito presente, comum, no povo evangélico brasileiro. Para falar a verdade, quase uma massa pensa assim. Porque as pessoas não têm como dizer que a Bíblia não fala de predestinação, que não é uma doutrina bíblica, está exarado na Bíblia em muitos lugares. Eleição, predestinação, não tem como fugir. Aí, as pessoas que não gostam da doutrina e acham que ela não é bíblica e correta, então elas dizem assim, mas Deus elegeu os que ele sabia que ia crer nele. Entendeu? Vamos adiante. O terceiro ponto da remonstrância dos arminianos foi: Cristo morreu por todos os homens. E essa máxima, ou essa expressão, é também por demais comum no evangelicalismo brasileiro. É muito comum se dizer, Cristo morreu por todos os homens. Meu amigo, Cristo morreu por você. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por todos os homens. Aí. Quarto ponto. A regeneração, que é a mesma coisa de novo nascimento, a regeneração do Espírito Santo depende da resposta e decisão do homem. É o homem que responde, eu quero nascer de novo. Eu quero me converter, eu me converti. Entendeu? Depende do homem. Se o homem não quer, não, acabou. Quinto e último ponto dos arminianos. O homem, mesmo depois de salvo, que ele aceitou a salvação, aceitou a Cristo, ele pode cair da graça e perder a salvação. Porque do mesmo jeito que ele teve o livre-arbítrio de dizer, eu quero, ele pode em um determinado momento da vida dizer, não quero mais, pronto. É a minha vontade que prevalece. Então ele pode perder a salvação. Queria dizer para vocês que, de um modo geral, a igreja evangélica brasileira é arminiana. Esboça esses pensamentos. A igreja presbiteriana, de um modo geral, não esboça esses pensamentos. Ela é calvinista porque ela esboça um pensamento contrário a esse aí. A igreja presbiteriana no Brasil não deixa de ser, no quadro do evangelicalismo brasileiro, no quadro histórico de hoje, um reduto da doutrina da graça. Um reduto significa um suporte, um sustentáculo. Não é a única. Porque, na verdade, existem calvinistas nas igrejas pentecostais, nas igrejas batistas, até em igreja metodista também, entendeu? Existe, como também existe presbiteriano que não é calvinista, é arminiano. Mas, de um modo geral, a igreja presbiteriana é uma igreja que sustenta essa doutrina que, embora tenha o nome de calvinismo, ela é não apenas bíblica, mas foi muito esboçada, defendida e escrita pelo maior teólogo de antes da Reforma, que foi Agostinho de Hipona, ou como os católicos chamam de Santo Agostinho. É uma doutrina agostiniana, que Agostinho, evidentemente, aprendeu principalmente com o apóstolo Paulo, por causa do Novo Testamento. E depois, Calvino. Porque o Novo Testamento, Paulo
Agostinho e Calvino estão dizendo a mesma coisa. Há uma conexão muito forte entre Paulo, o apóstolo, Agostinho e Calvino, no que diz respeito à doutrina da graça. Tá bom? Então, esses são os 5 pontos dos remonstrantes ou dos discípulos de Armínio. Correto? Agora, vamos à contrapartida, que é os 5 pontos do calvinismo. A conclusão do Sínodo Nacional de Dort foi que o Sínodo produziu uma confissão de fé chamada e assinada por 84 ministros na época, chamada de os Cânones de Dort. Os Cânones de Dort. Isso é popularmente conhecido como os 5 pontos de calvinismo. Por que tulip? Porque existe na língua inglesa, não em português, não dá certo. Mas na língua inglesa, há um acróstico. Um acróstico. Vou mostrar para vocês como é que é esse acróstico. Ó, em inglês, os 5 pontos do calvinismo, está aqui começando com a letra escura, letra negra, né? Falando sobre depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, pela primeira letra, virou um acróstico. Tulip. Mas só dá certo em língua inglesa. Mas mundialmente ficou conhecido como a Tulip de Calvino. Embora muita gente pense que era o nome da mulher de Calvino, da esposa de Calvino. Era chamada Tulip? Não. Não, Tulip. Porque tulip é uma flor, né? Então, Tulip. Tá bom? Então não era a esposa de Calvino. Então, em inglês é assim. O que é os 5 pontos do calvinismo em português? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tá bom? Então, é isso que significa os 5 pontos do calvinismo, que é a tulip, não em inglês, mas em português. 5 pontos do calvinismo. Vamos, então, esboçar rapidamente, porque, olha, tem pano para as mangas, para cada um desses aí, gastar uma manhã inteira. Mas a gente vai condensar, resumir o que significa cada um desses pontos do calvinismo. E depois vocês perguntam e concluem se tem ou não tem base bíblica os 5 pontos do calvinismo. O que significa depravação total? Significa que o pecado de Adão, ou seja, a queda, foi total. Pensa, total. Não ficou nenhuma área da vida humana que não tenha sido afetado pela queda. Deus disse, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Adão morreu ou não morreu no dia que comeu? Morreu. Não morreu fisicamente, mas já se separou de Deus. Espiritualmente já se tornou um morto. Lembra que eu falei? Cara, sem a graça de Deus é morto. Ele já se tornou um morto no momento em que pecou. E não afetou apenas fisicamente a morte. A morte passou a todos os homens, como diz a Bíblia. A morte passou, o pecado entrou no mundo através de um homem e através dessa morte, a morte passou também para todos, porque todos são pecadores, todos pecaram. Entendeu? Então, fisicamente, o homem foi afetado. Intelectualmente, o homem foi afetado também. O homem, por mais moderno, instruído e também informado que existe hoje, por causa da internet, informática, o homem sabe muito mais do que o homem de outrora, mesmo assim, está longe de ser
o que Adão era. A capacidade intelectual do homem, de Adão, também foi destruída. Vocês lembram, né? Que a Bíblia diz assim, que a Bíblia não entra no detalhe, mas a Bíblia diz que Adão colocou o nome de todos os animais, não é verdade? Pensa quantos animais. E a criatividade. Tá? Pensa. Pensa se ele ia chamar o leão de vaca. O leão ia ficar muito bravo. Que? Eu, uma vaca? Não, ele botou um nome. Ele pôs o nome. Toda a criação. Né? Ele só não pôs o nome da esposa dele, Eva. Porque ela disse, e meu nome? Você não vai dar? Aí ele disse assim, vai pedir para os anjos. Aí ela disse, eu vou. Ele disse, vá. Pronto. Eu vou também pedir um nome para mim, porque Adão não tinha nome. Vou também pedir para os anjos. Será que eles dão? Aí Eva disse, dão. Então, mas a capacidade intelectual do homem, Adão, antes de pecar, gente, Deus colocou o homem para ser o administrador, o tomador de conta do mundo inteiro, gente. Era muita capacidade, foi afetada. O homem não consegue mais ser o que Adão era. Portanto, eu não acredito na evolução, eu acredito na involução. Certo? A vontade do homem, a evolução do homem, foi afetada? Foi. E como foi? A queda é total. Você não quer fazer determinadas coisas e faz. Mas eu não queria. Como diz o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. A vontade do homem foi afetada. Mesmo o homem regenerado, ele não tem uma vontade plena. Ele não é dono de sua total vontade. Emotivamente, o homem também ficou estragado. As suas emoções não são mais o potencial que era. E espiritualmente nem se fala. Ele perdeu a comunhão com Deus, afastou-se de Deus, morto espiritualmente falando. De modo que não sobrou nada. Nenhum aspecto da vida humana deixou de ser danificado pela queda. Por isso, os teólogos de Dort chamaram de depravação total. Só que hoje, quando você diz assim, fulano, depravação total, aí você diz, nossa, esse cara é muito obsceno, esse cara é muito aflorado para sexo, porque depravado significa uma pessoa, entendeu, promíscua. Não. Depravação aqui não é nesse sentido apenas, é no sentido de que estrago foi geral. Correto? Então, afetou não apenas o homem, aí é que está. Mas a queda foi tão marcante que afetou toda a criação. Toda a criação. Por isso que a palavra de Deus na carta aos Romanos diz que a criação geme com tremenda expectativa, aguardando o dia da sua redenção. Os crentes e a igreja de Jesus Cristo aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas a criação aguarda também a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é quando tudo vai ser restaurado. A natureza está. Por que há o desequilíbrio ecológico? Por que os animais, mesmo até das suas próprias espécies, não se entendem, às vezes brigam e matam um ou outro? Está entendendo? E para falar o ser humano, nem se fala, mas o homem é o mais evoluído, mas é o que mata mais o seu semelhante, é o homem. Hein? Pois é. É o pior de todos. A gente fala assim, fulano é animal, mas bota animal nisso. Animal às vezes não é tão animal quanto o homem, não é? Porque a sua vontade, a sua natureza é corrupta. Da ponta dos pés ao fio do cabelo, se tem cabelo na cabeça,
Está todo corrompido. Tá bom? No entanto, ele foi criado para viver e foi criado para dominar tudo, dominar os animais, dominar o mundo inteiro. O homem, representante de Deus, cuidar principalmente da terra. Mas o pecado, a queda, estragou tudo. Então é isso que significa depravação total. Ou seja, não sobrou nada que não tenha sido afetado. Lembre-se disso. Nada que não foi afetado. Tá bom? Olha, nisso aí, eu vou contrariar o pensamento de Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. Ele acha que a queda foi total, porque os católicos creem no pecado original. Tá? Também está na Bíblia. Nasci em iniquidade, e iniquidade foi formada pelos meus pais, o Salmo diz isso, Davi. Bom, tudo bem. Mas Aquino dizia, né? Olha, tudo foi afetado, mas a inteligência do homem não. Então, ele deixa escapar alguma coisa. Deixa escapar alguma coisa. Por isso a doutrina católica, a bem da verdade, é semi-pelagiana. Pastor, eu não estou entendendo. O que é isso, semi-pelagiana? É que no tempo, quinto século da era cristã, no tempo de Agostinho, teólogo de Hipona, aquele que eu disse foi o maior teólogo de antes da reforma, foi Agostinho, ele se deparou com um monge bretano chamado, falei o nome dele agora há pouco, Pelágio, obrigado. Como é que escapou? Ele debateu com Pelágio, que Pelágio dizia assim, não, o homem nasce puro, sem pecado, e ele até pode viver uma vida sem pecado. Agostinho disse, que é isso? Isso não existe. A pessoa já nasce pecadora. Você vê uma criancinha tão inocente, meu Deus do céu. É um santo uma criança. Vai mexer com vara curta. O bichinho, o que ele tem? Tem que chorar, né? Ele chora. Chora para que a mamãe, o papai e as pessoas façam o gostinho dele. O bichinho é pirracento. Que pecado já veio com ele. Adiante. A depravação total significa isso aí, gente. A queda afetou de modo tal que o homem não é pecador porque peca. Eu me tornei um pecador, eu pequei, me tornei... Não, não é assim não. Você já é pecador. Você peca porque é pecador. Não é o contrário, não. Eu sou pecador porque eu pequei. Não. Você já é pecador. Essa que é a grande verdade. O estado natural do homem, intrinsecamente, o homem já é morto em seus delitos e pecados, como eu li hoje em Efésios 2. Como tem em Efésios 2 também, é filho da desobediência. Já é filho da desobediência. Uma criança, você diz assim, não, criança é muito pura, criança é um anjinho do céu. Criança, para fazer o que é certo, você tem de ensinar e usar a disciplina e forçar a barra, porque se deixar ela entregue a si mesma, ela vai fazer o que é certo? Nunca. Ela só faz o que é certo se for ensinada, adestrada, educada, disciplinada, porque a natureza dela vai fazer tudo errado. Tudo errado. E tem gente que ainda é criança, já está com 30, 40 anos, mas ainda é igual a criança. Faz tudo errado. Não aprendeu nada. Não tem? Vocês não conhecem isso não, né? Não, é lá na minha cidade. Aqui não tem. O pecador, o homem que é pecador, já é pecador, ele é como Lázaro. Lembra de Lázaro quando morreu? Foi atado com ataduras, estava amarrado, os pés, as mãos. O que ele podia fazer? Só a voz de Cristo podia ressuscitá-lo, como realmente fez. Inclusive, curiosamente, Jesus chegou lá diante daquele túmulo e disse, Lázaro, vem para fora.
Ainda bem que Jesus falou Lázaro, porque se tivesse outros defuntos por lá, ia ser um negócio sério, né? Mas Jesus chamou só Lázaro. Então, o pecador é como Lázaro, é um morto, não tem... O que o morto faz? Já disseram aqui hoje de manhã, nada, né, irmã? Não morre afogado, nada, né? Então, a depravação ou corrupção é total. Atingiu o homem todo e atingiu todos os homens. Por isso a Bíblia diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não tem exceção. Agora, o segundo ponto, depravação total. Agora, eleição incondicional. O que significa eleição? A palavra eleição é uma palavra que pode ser substituída por predestinação, como você preferir. Eu, no entanto, percebo que eleição foi um ato de Deus ter escolhido, antes do mundo existir, aqueles que seriam salvos. E a predestinação é algo praticamente semelhante, mas a predestinação diz respeito que Deus, aqueles que Ele escolheu, Deus predestinou os meios para alcançá-lo. É basicamente a mesma coisa, apenas uma pequena diferença, que a eleição é o fim e a predestinação é o meio para alcançar esse fim. Está entendendo? Mas finda sendo a mesma coisa. Então, significa que a eleição é incondicional. E o que significa eleição incondicional? Que já que o homem é morto, incapaz de escolher, o homem salva a si mesmo. Tem algum homem que é salvador de si próprio? Tem metidos, né? Lá no Nordeste diz, tem bestas que acredita que é. Sendo muito besta, né? Mas metido. Tá? O morto pode fazer alguma coisa ou decidir na sua vida espiritual. Eu decidi ser crente, eu decidi aceitar Jesus. Eu me converti. Eu não gosto dessas expressões, eu procuro tirar do meu vocabulário. Eu não escolhi Cristo. Fui escolhido. Eu não decidi. Ele me chamou. Entendeu? Não, sabe? Eu não me converti. Eu fui convertido. Eu nasci de novo. Nem na vida material, natural, você nasceu de novo. Você diz, papai, mamãe, estou tomando a decisão de nascer de novo. Você não diz nada. Papai e mamãe vai providenciar e você vai nascer. Você não pede para nascer. Está entendendo? Então é aquilo que eu li hoje, Efésios 2, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A eleição parte de Deus, é graça de Deus. É a graça de Deus estendida a um homem. Mas, que homem? O homem que ele quis escolher. Não, mas Deus escolheu aqueles que ele sabia que ia crer nele. Se Deus escolheu aqueles que ele já sabia que ia crer nele, então o homem fez alguma coisa para ser salvo. Para atrair Deus. Não. Ninguém faz nada para atrair Deus. Deus é totalmente independente. A palavra de Deus usa uma palavra chamada beneplácito, de acordo com o beneplácito de sua vontade. Sabe o que significa? Beneplácito é uma palavra bonita, né? Significa livre de qualquer pressão. Nada motivou Deus, simplesmente Ele quis. Os que é escolhidos por Deus, foram escolhidos porque Ele, no seu beneplácito, sua livre vontade, escolheu. Pronto. Eu escolho. Escolhido. Está escolhido. O homem não fez nada, nem fez nada para motivar Deus. Nada motivou Deus. Simplesmente o seu amor fez com que Ele quis escolhesse alguns. Então a eleição, parte da graça de Deus, é chamada de incondicional por isso, porque o homem não possuía mérito e não possui mérito nenhum que atraísse Deus. Deus escolheu fulano porque ele é bonzinho, né? Tem bonzinho nisso aí?
é um morto. Morto faz alguma coisa. Deus escolheu alguns para a salvação, assim como escolheu Abraão no meio de uma geração de idólatras. Abraão, é você. Tinha milhares de pagãos lá. Deus, bem, Abraão. Elegeu Abraão para ser o pai de todos os que creem, não é? E etc. Então, ainda sobre... É como Jesus disse, né? Jesus pregou que Elias foi enviado a uma viúva, a viúva lá em Serepta. E Eliseu foi enviado para socorrer o leproso Naamã. Havia muitos leprosos, tanto em Israel como na Síria, em todo canto, naquele tempo tinha muito. Mas não, foi para Eliseu. Tinha tantas viúvas, um monte de viúvas, mas não. Elias foi enviado exatamente, é aquilo que eu chamo de predestinação, sabe? Deus é eleito, Deus vai lá, predestina os meios. Foi enviado. Como diz Jesus em João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Ninguém escolheu Jesus. Jesus escolhe. Não fomos escolhidos porque aceitamos Jesus. Minha vontade aceitou Jesus. Não, aceitamos Jesus porque fomos escolhidos. Os que aceitam Jesus é porque foram escolhidos. Oh, pastor, mas aí fulano tal aceitou Jesus e depois desaceitou Jesus. Bom, ele não era escolhido. Ele foi simplesmente emotivamente envolvido, motivado por alguma coisa, sabe? É assim. Então, por favor, rapidinho, leiam Atos 13:48. Atos 13:48. É porque se eu for abrir a Bíblia, eu quero que no meio aqui, o mais rápido, leia, por favor. Atos 13:48. Por causa do tempo. Já vi que tocou um primeiro sinal, significa, de costume nas igrejas, que daqui a 5 minutos vai tocar o segundo. Aí o pastor Geazi vai me tocar. Olha, Atos 13... Não, desculpa. Atos 13:48. 13:48. Vamos lá? Cadê? Aí, ó, gentios, Paulo pregou, e naquele lugar que Paulo achou que não tinha ninguém, creram todos os que estavam, não todos, todo mundo creu, não, os que estavam destinados para a vida eterna, creram. Você tem que pregar o evangelho, você não sabe quem é destinado, quem é eleito, quem é predestinado, você não sabe. Simplesmente tem de obedecer. Prega. Aí, os eleitos são chamados pela loucura da pregação. Porque para o mundo inteiro a pregação é loucura, mas para os que creem é sabedoria de Deus, é poder de Deus. Não é verdade? É isso aí. É isso aí. Então, fostes escolhidos antes da fundação do mundo. Você não existia... Nem o mundo existia ainda, mas Deus já escolheu na eternidade e escolheu em Cristo. Isso é muito importante. Os escolhidos são escolhidos em Cristo. Os eleitos são eleitos em Cristo. Os predestinados são predestinados para o meio de Cristo. Porque não existe outro meio de salvação a não ser por meio de Cristo. Então é em Cristo. Cristo que veio fazer a obra, como preguei hoje de manhã. A justiça é a de Cristo. Tá? Agora, esse é um âmago importantíssimo, interessante, esse terceiro ponto, a expiação limitada. Jesus derramou seu sangue na cruz para salvar toda a humanidade? A expiação é limitada. O sangue de Cristo foi derramado em favor da sua igreja, do seu povo. Entendeu? Não de todo mundo.
Se Jesus morresse por todo mundo, Deus tivesse tomado essa decisão, todo mundo seria salvo. Mas Jesus morreu para salvar e para resgatar o seu povo, para satisfazer a justiça em favor do seu povo. A morte de Cristo foi vicária ou substitutiva em favor do seu povo. Esse povo é a igreja, é o povo de Deus. Rapidinho, vamos ler esses versículos que mostram enfaticamente todos eles. Vamos lá, está aí o texto. Efésios 5, 25, 27, 1 Pedro 2, 9 e 10, Isaías 53, 11 e 12, Mateus 26, 28. Leiam esses. Oh, eu não vou sair daqui não, senão eu saio do filme. Vejam então esses textos, rapidinhos, por favor. E um minutinho só, antes de você começar a ler. Presta atenção o que o texto diz. Em geral, o texto vai dizer assim, que o sangue de Cristo foi derramado em favor de muitos. Não diz de todos. Não diz em nenhum lugar na Bíblia que Jesus morreu por todos. Vamos lá, pode ler, minha irmã? Você está lendo Efésios 5, 25? Por favor. Quem quer começar a ler? Oi? Primeiro, pode ser, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vai lá. Esse povo, vós. É por esse povo que Jesus morreu. Qual é o texto que você vai ler, irmã? Efésios 5, 25. Quem é a noiva ou a esposa de Cristo? É a igreja. Por quem o texto está dizendo que Jesus se entregou? Isaías 53, 11 e 12. Isaías 53 é aquele texto que fala sobre o servo sofredor. Quem creu na nossa pregação? Quem, entendeu? E depois foi... Justificará muitos. Muitos. Bem, levou sobre si o pecado de muitos. Essa expressão também enfática em Isaías. O que é que o profeta Isaías está dizendo no capítulo 53 sobre o sacrifício de Cristo que viria 600 anos depois? Sempre em favor de muitos, não em favor de todos. E finalmente Mateus 26, 28, que tem outros textos, mas selecionei apenas este. O que é que diz Mateus 26, 28? Alguém leia? E muitos, o sangue derramado. Por quem Cristo morreu? Por muitos. Então a expiação não é ilimitada. A expiação é limitada. Entendeu? O sangue de Cristo não tem poder para salvar o mundo inteiro? Mas claro que tem. Mas ele só quer salvar os que ele escolheu. Entendeu? Ah, eu fico surpreso como é que ele me escolheu, gente. Tão ruim como eu sou, ainda me escolhe. Fora brincadeira. Só pela graça mesmo. A doutrina me dá essa sensação. Por que eu, Senhor? Logo, tão pecador como eu? Por isso que não tem ninguém se orgulhar
de seus méritos. Como diz Paulo, só tenho de me gloriar na cruz de Cristo, ou seja, na justiça de Cristo, porque na minha estou perdido. Bom, 3 proposições sobre essa questão da expiação limitária. Primeiro, a proposição universalista. Cristo morreu por todos os homens, logo todos os homens vão ser salvos. E tem gente, tem até protestantes, tem até pastores, teólogos que dizem assim, não, no final das contas, Deus é tão bonzinho que não vai mandar ninguém para o inferno. O inferno vai ficar vazio. E a Bíblia diz que Deus criou o inferno para os ímpios, o diabo e seus anjos para os ímpios. Mas depois resolveu deixar o inferno vazio. Só para os anjos caídos. E os arminianos findam crendo assim. Bom, o sangue de Cristo foi para salvar os que decidem, escolhem a Cristo, os que aceitam a Cristo. Então, se o sujeito não aceitou, o sangue de Cristo não foi derramado por ele, não. Só por os que aceitam a Cristo. Põe o mérito do homem, na capacidade do homem, na decisão do homem. Entendeu? E, finalmente, a terceira alternativa, que é a alternativa, creio, mais bíblica, que é a dos reformados. Cristo morreu para salvar o seu povo escolhido, sua igreja, os seus eleitos, o seu povo. Essa é a proposição reformada. E nessa proposição, o poder resgatador e purificador do sangue de Cristo seria suficiente para salvar toda a humanidade, se assim Deus tivesse decretado. Mas Deus não decretou isso. Mas por que Deus não quis salvar toda a humanidade? Mas, gente, pergunta para Ele. Porque a única coisa que eu posso saber de Deus é o que Ele me revelou na palavra. Como diz Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas, Deus deu para o homem. As que Ele não revelou, Ele guardou para si. Pronto. Essa é uma pergunta que Deus guardou para si. Por que Ele não quer salvar todo mundo? Por que Ele não salva logo toda a humanidade? Pois então, Deus guardou para si. Ele não tem esse direito, gente. Deus não tem o direito de dar o presente a quem Ele quer. Ele escolheu na eternidade alguns, não todos. E estes que foram escolhidos ou eleitos em Cristo para a salvação. Nenhum eleito vai deixar de ser salvo. Nenhum. Aqueles por quem Jesus morreu e o povo de Deus, ele vai ser salvo, nem que seja esse seu último suspiro. Entendeu? Mas ele vai ser salvo. E por isso que o anjo disse para Maria, você vai dar à luz e o nome dele será Jesus. Porque Jesus é a palavra grega correspondente à palavra hebraica Josué, que significa Deus é Salvador. Ele é Salvador dos pecados do seu povo. Mateus 21. O que significa graça irresistível? Significa que, como diz Efésios, ou melhor, Romanos 8:30, aos que predestinou, esses também chamou. Ou seja, quem foi eleito, Deus vai ao alcance dele. Chama-os. E quando Deus chama, através do Espírito Santo, a sua chamada é irresistível. Nenhum eleito vai resistir. Porque for eleito. É como eu disse já. A pessoa aceita a Cristo porque foi eleito. Os eleitos vão aceitar a Cristo. Os que não são eleitos, podem até tomar uma decisão 20 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Eu levantei a mão, eu já fui crente. Tá? Um eleito toma as decisões. Os eleitos são levados e chamados irresistivelmente através da pregação do Evangelho a Deus. Obedecem à ordem de Deus. O trabalho de convidar pode ser feito pelo homem, mas só o Espírito Santo é quem converte o homem pecador. Ele que chama o pecador de um modo irresistível. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos.
E Jesus disse, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. João 6,44. Eu vou correr mais, gente, porque está na hora. Paulo dá um testemunho na carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, dizendo o seguinte, Paulo dizendo, quanto, porém, ao que separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Antes de eu nascer, ele me separou, me chamou por sua graça, revelando seu Filho em mim. Pronto, Paulo dá esse testemunho. O chamado é graça irresistível ou uma vocação eficaz. Uma chamada eficaz. Porque o Espírito Santo vence na hora, ele vence a vontade do homem, a vontade do diabo, bem como toda a rebeldia do homem, atraindo o homem a Cristo. É irresistível. Às vezes o cara resiste, na hora da morte ele sinta. Mas Deus não perde nenhum dos eleitos. Quando Deus chama, o homem vem a ele, nem que seja seu último suspiro. Finalmente, o último e quinto ponto do calvinismo. Perseverança dos santos. Significa, a salvação é eterna. Não é provisória, não é um remendo, é eterna, é um trabalho completo. A salvação é eterna. Todo aquele que o Pai me dá, disse Jesus, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna. Jamais perecerão. E não há ninguém que o arrebate de minha mão. Isso é segurança, gente. Ainda que, um hino que nós cantamos, ainda que indigno foste escolhido. Indigno, é verdade. Fomos escolhidos indignamente. Então, esses textos de João 6 e de João 10 também estão aí resumidos. A perseverança dos santos significa, conforme diz Romanos 8, 1 e 30. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. A obra é completa através de Cristo. Com o livre-arbítrio, a decisão do homem foi pecar. Pela graça de Deus, os salvos foram eleitos em Cristo para a salvação. E então, chamá-los de um modo irrecusável ou irresistível, bem como sustentar na fé até o fim. Tá? Até o fim. O homem que diz, eu creio no livre-arbítrio, eu digo assim, vamos fazer um teste? Escreva, preste atenção e escreva. Qual foi o dia da sua vida que você disse, hoje eu não vou pecar? E depois venha me dar um relatório, dizer qual foi o dia que isso aconteceu. Mas eu não quero pecar. Eu também não quero, gente. Principalmente o cristão não quer pecar. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que os nascidos de Deus não vivem pecando. Mas não diz que não peca. São os pecadores. Pecadores e santos ao mesmo tempo. Gente, santos significa separados. Não significa, não peco. Meu pensamento não é por aí, gente, não é por aí. Bom, muito obrigado. Senhor, agradecemos a bênção desse momento e pedimos que apliques a vida e o coração, fortalecendo os teus servos e que cada um dos eleitos, ó Deus, saibam viver admiradamente, dizendo assim, mas Senhor, eu não entendo porque eu, tão indigno, por quê? E ao mesmo tempo respondo, eu só tenho a agradecer e vou entregar minha vida toda em sacrifício vivo de agradecimento e louvor ao Senhor, porque
estou entre os eleitos. Não mereço e quero entregar sempre tudo para o Senhor, para a honra, glória e louvor do Senhor, porque tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.